Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre um país africano chamado República Democrática do Congo. Bem, antes da gente falar sobre a República Democrática do Congo, um país que está em voga aí nos dias atuais, porque um médico ginecologista desse país, que tratava de muitas mulheres estupradas, ganhou o Prêmio Nobel da Paz recentemente, o médico Denis Mukwege. Vamos fazer uma diferenciação aqui entre República Democrática do Congo e República do Congo. Existem dois países na África com o nome de Congo. Tem o Congo francês, que é a República do Congo, que a capital é Brazzaville. Quer dizer, Congo francês porque outrora foi colônia da França. E existe a República Democrática do Congo, que é a antiga colônia belga. Todos dois ficaram independentes em 1960. O Congo, o antigo Congo francês, que a capital é Brazzaville, e a República Democrática do Congo, que a capital é Kinshasa. O país que vai ser alvo hoje dos nossos comentários é a República Democrática do Congo, o antigo Congo belga, capital Kinshasa. Esse que teve um médico ginecologista ganhador do Prêmio Nobel da Paz essa semana. É interessante que se coloque aqui para vocês que as duas capitais, uma está defronte da outra. Kinshasa fica defronte de Brazzaville, tá? Kinshasa, da República Democrática do Congo, fica defronte de Brazzaville, capital da República do Congo. Essas duas cidades, elas são separadas pelo rio Congo-Zaire, que é o segundo maior rio da África. Só que, como o rio Congo-Zaire ele atravessa a região equatorial da África, ele é um rio muito volumoso, quase como o Amazonas. Então, Kinshasa, que fica defronte de Brazzaville, dá mais ou menos 4 quilômetros de uma margem à outra. Mas de Brazzaville você vê os prédios de Kinshasa e vice-versa, tá? Então é interessante também que a gente coloque aqui que após a independência da República Democrática do Congo, em 1960, nós vivíamos o auge da Guerra Fria, né? Quem assume o poder é um líder revolucionário, um líder independentista chamado Patrice Lumumba, antenado com a União Soviética. Ele vai ficar no poder até 1961, quando ele vai morrer assassinado. Aí, juntas militares governam o país, mas o país passa a ser administrado, a partir de meados dos anos 60, por um sujeito chamado Mobutu Sese Seko, que iria se transformar num dos ditadores mais longevos da África. Houve, num primeiro momento, um certo crescimento econômico na República Democrática do Congo, mas depois, como a maior parte dos ditadores africanos, Mobutu só procurou angariar recursos para si e tornou-se um dos homens mais ricos, não só da África, como do mundo todo. Dizia ser ele um patriota, um nativista, um nacionalista. Entre 1971 e 1997, quando ele caiu, o país passou a se chamar Zaire. E para aqueles que estão assistindo o nosso vídeo aí, vocês vão se lembrar que o Zaire, ele disputou a Copa do Mundo de 74, foi a única vez que disputou a Copa do Mundo de 74 e caiu no grupo do Brasil. E perdeu para o Brasil de 3-0. Aquela Copa de 74 que foi vencida pela Alemanha, mas que o melhor time, indiscutivelmente, era o Carrossel holandês, que acabou ficando com o vice-campeonato. Então, a República Democrática do Congo é o mesmo Zaire. Ela é cortada pelo rio Congo-Zaire, que vai separar essa República Democrática do Congo da República do Congo. Entendeu? Interessante que a gente coloque. Num dos ímpetos nacionalistas de Mobutu, em 1974, ele conseguiu convencer Mohamed Ali
a desafiar George Foreman no Estádio Nacional de Kinshasa, porque os dois boxeadores negros, ele conseguiu convencer que eles teriam que disputar o título mundial de peso pesado na Mama África, já que os dois lutadores eram afrodescendentes. Essa luta, que foi considerada a luta do século, ela foi vencida por Muhammad Ali, o Cassius Clay, que converteu-se ao Islã e passou a se chamar Muhammad Ali. Mas Mobutu, ele foi deposto em 1996, 97 por aí, assumiu um cara chamado Laurent Kabila, passou 4 anos no poder, foi morto por seu guarda-costa. Como é uma tônica nos países africanos, quem assume o poder é o seu filho, Joseph Kabila, que está no poder até hoje. E o país, apesar de riquíssimo, tem um dos mais baixos IDHs do mundo, que há mais de 20 anos vive uma guerra civil bastante violenta entre rebeldes de diversas etnias e o governo central, liderado por Joseph Kabila, o filho do Laurent Kabila. Tá? Esse país, ele é riquíssimo, por isso ele é alvo de disputa entre países vizinhos, entre rebeldes de países vizinhos. Lá tem cobalto, tem urânio, tem diamante, tem manganês, tem cobre, tem bauxita. Indiscutivelmente, talvez seja um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais minerais. Por isso é que ele é alvo de cobiça de países vizinhos. Ruanda, Burundi, dentre outros países vizinhos, patrocinam grupos guerrilheiros que tentam derrubar Kabila. Tá? Então ele é um país muito cobiçado a nível regional, devido às suas imensas jazidas minerais. A República Democrática do Congo, antigo Zaire. Tá? O caos encontra-se instalado no país. A paz é algo que dificilmente vai acontecer. Quer dizer, apesar de ser potencialmente falando o país mais rico da África, vive essa situação. E esse médico que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele atuava nessas áreas de conflito próximo à fronteira com Ruanda, com Burundi, e ele era diretor de um hospital que recebia muitas mulheres. Ele tem um trabalho humanitário muito grande lá no país, que eram estupradas, né, por rebeldes. Então esse trabalho foi reconhecido a nível internacional e ele acabou sendo agraciado com o Prêmio Nobel da Paz no dia de ontem, durante esta semana. Além de Kinshasa, que é a capital, cidade importante, justamente localizada próxima à fronteira com Ruanda, a cidade de Goma, Kivu. Essas são algumas das cidades mais importantes da República Democrática do Congo. Muitas nuances teríamos a colocar aqui para vocês sobre o Congo, mas é interessante, resumindo, que a gente sabe que existe um governo central corrupto e vários grupos rebeldes que tentam derrubar o governo, patrocinados por países vizinhos. Esses países vizinhos estão de olho nas imensas jazidas minerais que existem na República Democrática do Congo. Meu cordial bom dia.